Você come, mas não come muito, você bebe, mas não bebe muito, você faz sexo, mas não faz muito, você dorme, mas você não dorme muito. Ou seja, a crença de que isso ia criar em você uma experiência de prazer, que era uma experiência de realização de desejo, mas não escravidão a ele. A busca pelo prazer é também uma busca pelo significado da vida, ou pode ser? Muitos filósofos e muitas pessoas entendem que o prazer é o sentido da vida. Normalmente, prazer compreendido como realização de desejo, realização de sensações gostosas, né? Ter um bom gosto, sentir um gosto da vida. Mas não há consenso, quer dizer, por outro lado, muitos filósofos põem em dúvida de que o sentido da vida possa ser o prazer, porque o prazer ele é efêmero, né? E ele tem como característica cansar a pessoa que tem prazer com aquele objeto. Então, se a gente definir, tem um termo que é usado em filosofia mais técnico, que não é hedonista, porque inclusive o hedonismo virou senso comum, que é vida estética. A ideia é que o sentido da vida está nas sensações. Um filósofo que defende a vida estética, como Nietzsche, por exemplo, muito conhecido, o próprio Albert Camus, se você pergunta para ele qual é o sentido da vida, ele responde para você: é o gosto, é o tesão. E aqui tesão não é só tesão de transar, é tesão no sentido de ter tesão nas coisas que você faz, sentir prazer nas realizações do trabalho, né? Então, a resposta para você é o seguinte: o prazer é o sentido da vida? Alguns entendem que sim. O senso comum é muito provável que sim, no sentido de não, encontrar amigos, comer, dormir, ganhar dinheiro. Mas a filosofia, enquanto tal, olha essa discussão sempre meio de lado. Tanto é que os filósofos que defendem a vida estética são continuamente criticados, dizendo que tomar a vida estética, ou seja, o prazer, as boas sensações como sentido da vida, é você tornar a pessoa escrava de querer cada vez mais sensações. E isso faria com que você acabasse sentindo desprazer. Chega o momento em que o prazer que você tem com aquela sensação perde o valor, que é mais ou menos o problema com as drogas, com a adição. A dependência da realização estética da vida, do gozo e do gosto, com o tempo, isso vai gerando na pessoa um certo enfado daquilo que lhe dá prazer, como as drogas. Aí tem que aumentar a dose. Saber qual é a medida certa do desejo, da realização do desejo como prazer, é justamente o que a filosofia epicurista queria propor, né? Então, você come, mas não come muito, você bebe, mas não bebe muito, você faz sexo, mas não faz muito, você dorme, mas você não dorme muito. Ou seja, a crença de que isso ia criar em você uma experiência de prazer, que era uma experiência de realização de desejo, mas não escravidão a ele, como a gente estava vendo. Mas como definir esse muito? É que nem esse povo que quer, não, porque a sabedoria está no equilíbrio, no caminho do meio. Sabe esse povo que fala essa coisa? A frase é fácil. Outra coisa é a prática. Porém, se a gente imaginar que o Epicuro era um filósofo que estava preocupado com ética, e a ética é uma ciência da prática, o Epicuro diria para você o seguinte: olha, eu posso não saber definir onde está, mas quando eu pratico isso, eu experimento na minha vida um certo limite que me dá prazer e não ir além dele. Porque essa é a ideia de ética, né? Ética é uma ciência da prática. O epicurismo é uma ética. É uma filosofia que visa encontrar um modo de viver que seja melhor. E a ideia dele é que esse melhor depende do prazer. E que esse prazer é justamente viver os desejos e necessidades dentro de uma certa medida. Mas não o discurso disso, fazer na prática. E aí você descobriria ali onde estava o seu limite.
Aqueles que são necessários, e você aprendendo na prática a vivê-los dentro de um certo limite, o Epicuro entendia que isso produzia um prazer específico, que é você se sentir livre de estar sempre querendo mais. Esse é o prazer, certo? É eu, por exemplo, saber que eu comi, mas eu não quero ficar querendo comer toda hora. Eu não quero ficar transando toda hora, eu não quero ficar dormindo toda hora, eu não quero beber toda hora. Essa liberdade é o verdadeiro prazer, de não ser escravo. E uma vez que você praticar, a teoria entendia que esses desejos não vão ficar te infernizando o tempo inteiro. Você vai ficar meio zen. Que a vida estetizante é o ramo da filosofia que entende que o sentido da vida está nas experiências sensoriais. Sexo, amor, comida, viagem, né? E, bom, Kierkegaard, que também é um dos filósofos que está no meu curso de Fragmentos Contemporâneo, vai criticar isso antes do Camus, no século XIX, dizendo que a vida estética leva você a um certo cansaço de tanto prazer e um certo bode. Mas a posição do Albert Camus é uma posição importante e razoavelmente sustentável, porque tem muita gente, pelo menos num certo momento da vida, que entende que o sentido dela é o gosto que ela tem. Eu imagino que quem faz uma pergunta como essa deve estar apaixonado, provavelmente, ou apaixonada. Porque essa é uma questão típica de quem está girando ao redor de uma pressão que o desejo faz sobre você. Olha, uma resposta razoável e madura que tem a ver com, digamos assim, uma compreensão mais ampla da vida, seguramente vai dizer para você que o desejo é um bom critério mais ou menos para você fazer escolhas. Porque o desejo, quanto mais intenso ele é, mais ele tende a fazer com que você tenha certos danos cognitivos da realidade, né? Você acaba, quando está sob forte impulso do desejo, o impacto do desejo, você acaba não pensando direito e você pode, por exemplo, destruir toda uma rede de relações e de vínculos, toda uma história que você tem, ou a possibilidade de fazer uma escolha, se você não for no âmbito romântico, no âmbito profissional, você tem desejo de ser ator, mas a gente sabe que ator e atriz quase sempre morrem de fome, então você escolhe ser advogado. Né? Então, há uma clara tendência a se associar o desejo como um critério ruim de escolhas quando você está pensando no âmbito do amadurecimento. Se a gente fosse pensar em termos kantianos, filosóficos, a gente diria que uma abordagem mais kantiana da vida é uma abordagem mais racionalizada e uma abordagem que toma cuidado com o desejo, porque o desejo pode tornar você um tanto irracional e avaliar mal as questões que estão em jogo. A gente pode se questionar até que ponto o desejo não é um bom conselheiro, ou seja, que o desejo seja um bom conselheiro, seja um bom critério para você fazer escolha, porque quando você escolhe o que você deseja, você sempre tem mais sensação de que você está vivo, né? Quer dizer, quando você escolhe o desejo, você escolhe algo que é movido pelo eros, que é alguma coisa que te impulsiona. E como o desejo é seu, no caso, né? Então é como se você tem a sensação que você está escolhendo alguma coisa que de fato é você. O problema é que essa escolha não é garantia de que você vai ser seguramente feliz. Então, me parece que o desejo pode ser um critério perigoso para a escolha se você fizer a associação entre porque eu escolhi a partir do desejo, eu seguramente serei feliz. Porque você poderá sofrer inúmeras coisas por conta do desejo, ele pode te afastar de uma série de opções mais organizadas, rotineiras e cotidianas, e no meio desse processo você sofre tanto que você acaba
achando que o desejo em si não vale a pena, que é melhor você ter uma vida mais previsível, mais planejada, em que você tenha emoções que caibam dentro da rotina. E o desejo, muitas vezes, cria ruptura, rompe a rotina, faz você ver o mundo de outro jeito. Eu acho que muito antes de se perguntar sobre se o desejo é um bom critério para a escolha, na verdade, a principal questão que a gente devia fazer é, afinal de contas, por que a gente tem tanto medo do desejo?